Mas você acha que se a gente continuar do jeito que a gente está, por exemplo, a gente pode correr o risco de virar uma Venezuela, uma Argentina, um negócio desse? Seguramente. Para virar Argentina, 6 meses, para virar Venezuela, 1 ano e meio. Notícia urgente que está pautando a economia agora, dólar despenca, a bolsa sobe, porque a Standard & Poor's, pela primeira vez desde 2019, melhora o rating do Brasil. A perspectiva de rating do Brasil agora em relatório publicado. E no caso da nota brasileira, o que foi anunciado agora é que a perspectiva da nota brasileira melhorou pela primeira vez desde 2019. Estava em neutro, estável, ou seja, o próximo passo poderia ser a manutenção desta nota, agora passa a ser positivo. Eu queria lembrar, o Paulo Guedes, em março de 2021, disse que em 1 ano e meio o Brasil corria o risco de virar Venezuela. 1 ano e meio eu estava fazendo as contas, agora em setembro. Não era março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, em setembro, a previsão do Paulo Guedes é que o Brasil ia virar Venezuela. Não sei como é que ele está acompanhando esse noticiário. Pois dólar caindo, aumentando aí a Standard & Poor's, a cotação, o rating do Brasil. Eu adicionar PIB mais uma crescendo pimentinha. mais, teto fiscal virou um arcabouço que desagradou a esquerda, desagradou muitos liberais, ou seja, está no centro, vai ser aprovado. Então, realmente, dias difíceis para Paulo Guedes. Ontem no Twitter, o Paulo Guedes foi lá e se disse muito feliz, porque tudo que está acontecendo agora no Brasil é fruto do trabalho dele. O Paulo Guedes, menos, né? Bem menos. Também não é só consequência do trabalho da atual equipe econômica, tem uma conjuntura internacional, mas dizer que o que está acontecendo aí é fruto do seu trabalho é, no mínimo, um ataque de... um delírio de... como é que se diz? Enfim, um delírio de grandeza, né? Bem menos, Paulo Guedes, bem menos. Olá pessoal, tudo bem? Cidadão de Castro na área. Pois é, meus amigos, vocês ouviram. O Paulo Guedes realmente, ele é o cara que está achando que ele é o responsável pelo crescimento da economia do Brasil. Ele está colocando na cabeça dele que todo o trabalho dele hoje está sendo resultado. Isso é uma falácia. Paulo Guedes, o senhor realmente é um vendedor de sonhos. Todo mundo sabe que foi através do governo do Bolsonaro, junto com a sua gestão no Ministério da Economia, que a nossa economia desandou. E é pelo um trabalho árduo da equipe econômica do presidente Lula, mas as variáveis externas favorecendo com que as nossas variáveis internas possam se equilibrar e assim a gente conseguir controlar a inflação, reduzir juros e também controlar a alta do dólar. O senhor realmente, de fato, vou te contar, só Jesus na causa. E ninguém cai no seu papo, nem os próprios bolsonaristas, quanto mais nós que somos da área econômica. O senhor não engana ninguém. O senhor realmente é uma pessoa que não foi produtiva no Ministério da Economia e está carimbado na história um dos piores ministros da nossa economia. Não adianta o senhor fugir. Os próprios livros de economia irão contar o insucesso da sua gestão no Ministério da Economia. E é tanto que na Globo News, o Otávio Guedes, ele traz aqui uma coluna muito importante, ó. Não sei como o Paulo Guedes está acompanhando o noticiário, dólar caindo, aumento rente do Brasil, PIB crescendo, dias difíceis para Paulo Guedes. Na verdade porque o Paulo Guedes vai ter que engolir o sucesso dos outros, enquanto ele vai ter que amargar o insucesso do seu Ministério da Economia. Dias difíceis, assim o Globo traz. Nesta quarta-feira, dia 14, Otávio Guedes comentou a melhora na perspectiva de rente, nota de crédito do Brasil, revisando de estável para positiva, o que não acontecia desde 2019. O jornalista relembrou uma declaração do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu queria lembrar que o Paulo Guedes disse que em março de 2021, em que 1 ano e meio o Brasil corria o risco de virar uma Venezuela, 1 ano e meio eu estava fazendo as contas, é agora em setembro. Não sei como ele está acompanhando esse noticiário. Dólar caindo, aumento do rand do Brasil, PIB crescendo, dias difíceis para Paulo Guedes. Essa melhora na classificação dos países reflete sinais de melhor certeza sobre a estabilidade das políticas fiscal e monetária. Por que isso é um bom sinal para o Brasil? Porque isso atrai investimento. A perspectiva de sair do estável para o positivo significa que o mundo, ou as agências internacionais, pelo menos a Standard & Poor's, começa a reconhecer que a economia brasileira está dando bons passos para a recuperação e para o crescimento, explica a comentarista Ana Flor. Paulo Guedes, o senhor realmente vai entrar em dias difíceis. A gente tem a prova de que a sua gestão no Ministério da Economia foi um desastre. Em menos de 6 meses,
A própria equipe do Ministério da Economia de Haddad já começa a dar resultados 1000 vezes melhor do que a sua gestão durante 4 anos. Aceita que dói menos, Paulo Guedes. O senhor realmente entra para a história como um dos péssimos ministros da economia que este país já teve. Eu me despeço por aqui, galera. A gente se encontra no próximo vídeo. O dólar começa o dia valendo R$ 4,80 depois de a agência de classificação de risco Standard & Poor's melhorar a avaliação da economia brasileira. Ontem a moeda americana caiu 1,1% no menor valor desde junho de 2022 e a Bolsa de Valores de São Paulo subiu quase 2%. Mais cedo, a Standard & Poor's alterou a perspectiva de rating, que é a nota de crédito do Brasil, de estável para positiva pela primeira vez desde 2019. O movimento reflete os sinais de maior estabilidade nas políticas fiscal e monetária, como o novo marco fiscal e também a expectativa de votação da reforma tributária. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou e dividiu os méritos com o Judiciário e também com o Congresso. É um passo importante, depois de 4 anos, ter uma sinalização dessas, mas eu gostaria de compartilhar com o Congresso e com o Judiciário as iniciativas que estão sendo tomadas na direção correta de arrumar as contas do Brasil e permitir que a gente possa avançar com uma geração de emprego, desenvolvimento. Então isso não é possível a partir só do Executivo. A gente tem a confiança do presidente Lula, o apoio, mas sem a compreensão do presidente Arthur Lira, do presidente Pacheco, presidente da Câmara e do Senado, e também do STJ, do STF, que tem se sensibilizado com a agenda da Fazenda, da área econômica em geral, nós não íamos ter essa sinalização. Você vê que a menção à nova regra fiscal foi feita, a menção às perspectivas de aprovação da reforma tributária, as medidas de reoneração, de corte de gasto tributário, tudo isso foi mencionado na nota, e é importante que uma agência externa consiga observar esses avanços do Brasil. Fernando Haddad ainda afirmou que o Brasil vai retomar o chamado grau de investimento, perdido em 2015 no segundo mandato de Dilma Rousseff. Um país que tem mais de 300 bilhões de reservas cambiais e voltou a acumular reservas cambiais, não deve $1 no exterior, é credor internacional. Não ter grau de investimento, tem uma inflação menor do que a da Europa e dos Estados Unidos. Como é que esse país não vai ter grau de investimento? Agora, é um processo natural que não venha o grau de investimento. Vem uma sinalização positiva. Depois, se aprovar a reforma tributária, vai vir a mudança de degrau, vamos subir um degrau. Dali a pouco, sobe o segundo degrau. E aí já está no grau de investimento. Pode levar alguns anos? Pode levar alguns anos, mas ele é inevitável se nós trabalharmos juntos. E o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, fez coro a Fernando Haddad, falou sobre o bom momento da economia brasileira. A declaração foi dada em entrevista à nossa colunista Juliana Rosa, que inclusive estreia hoje um novo programa Economia para Você, no Band News TV. Nós voltamos a respirar, a economia. Você veja que a taxa de crescimento aumentou, a inflação caiu fortemente contra todas as previsões que o mercado fazia. A entrada de capital externo no Brasil é muito forte, o câmbio voltou e com isso diminui a pressão dos produtos importados. Agora, para crescer precisa de investimento. Para investir tem que ter crédito. E o BNDES tem um papel fundamental em alavancar o crescimento do Brasil. Juliana Rosa ainda explicou a importância na mudança de avaliação da Standard & Poor's. Essas avaliações de países que são feitas por agências internacionais são como um selo de qualidade, que é levado em consideração por investidores em todo o mundo na hora de decidirem onde vão colocar o dinheiro. Desde 2019, que a agência americana Standard & Poor's não melhorava a avaliação do Brasil. Isso significa o seguinte: o país pode receber uma nota melhor em poucos meses. Faltam 3 degraus para o Brasil chegar no grupo de elite dos países mais seguros para se investir. Bom, é um caminho muito longo ainda nessa revisão da nota do Brasil pela Standard & Poor's. É uma boa notícia, a nota não foi revista, só a nossa tendência de alta que foi estabelecida pela agência, que costuma fazer medições mais detalhadas que as demais
dos riscos de médio e longo prazo de cada país, mas a possibilidade de que haja uma revisão fica para o final do ano, quando acontece o próximo, não é bem um encontro, mas quando acontece a possibilidade de que as notas dos países sejam alteradas, lá para novembro de 2023. Então, de fato, é um longo caminho, até que seja recuperado o grau de investimento, né, para que o Brasil seja considerado um ótimo pagador, com chance quase zero de calote, embora a chance aqui no Brasil já seja, né, quase zero de um calote. As reservas que o Brasil tem, isso não vai acontecer. Mas não é só isso que é levado em conta pela agência de risco. É um caminho bastante longo mesmo, como disse o Haddad, de anos. E ontem, no Palácio do Planalto, houve um encontro de varejistas. Imagina como ficou a orelha do Roberto Campos Neto, né? Mais vermelha que a camisa do América. Né? Todo mundo lá pedindo redução de taxa de juros, de olho na retomada econômica no segundo semestre. O setor responde por 1/4 do PIB e das contratações com carteira assinada no Brasil. Ontem, cerca de 30 empresários se reuniram com Lula para discutir os rumos da economia nacional. E o presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, Jorge Gonçalves Alves, destacou que a redução da Selic será benéfica para destravar o comércio. A gente tem uma expectativa de que a questão dos juros tenha uma regressão a curto prazo. Sabemos que o Banco Central tem um rito para que isso ocorra, mas nós notamos que vários programas que serão bons para o varejo, para o mercado, dependem disso também. A cobrança vai na mesma linha de pensamento do próprio governo, segundo o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. O juros real está subindo há vários meses, porque à medida em que fica parada em 13,75 a Selic e a inflação está caindo, o juros real está subindo no Brasil, sem nenhuma razão para isso, porque não há demanda crescente, pelo contrário. A expectativa do governo é que os juros comecem a cair a partir da próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, marcada para a semana que vem. Mas o chefe do BC, Roberto Campos Neto, já disse que a decisão não é fácil e deve ser tomada com parcimônia para evitar que a inflação volte a subir.